Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ângulos de um polígono, tá? Então, todo polígono, ele possui ângulos internos e externos, tá? Esses ângulos podem ou não ter a mesma medida, tá? Podem ou não ter a mesma medida, tá? Então, aqui nós vamos representar por AI um ângulo interno, AE um ângulo externo. Então, tá aí um triângulo, tá? Que é o polígono mais simples que a gente pode ter, tá? Eu tenho três ângulos internos. Então, aqui, esse aqui é um ângulo interno deste triângulo. Esse aqui em cima, ó, é outro ângulo interno. E este aqui é um terceiro ângulo interno, tá? Eu tenho três ângulos internos. O que vai ser o ângulo externo? Se eu pegar essa base aqui do meu triângulo e prolongar ela aqui e achar esse ângulo aqui que complementa esse ângulo interno aqui, esse aqui vai ser o ângulo externo, tá? Se eu juntar esse ângulo interno com esse ângulo externo, isso vai me dar 180 graus, tá? A soma dos dois. A mesma coisa lá no ângulo de cima, se eu prolongar esse lado aqui e achar o ângulo que complementa esse ângulo interno, eu vou ter um ângulo externo aqui também, tá? De novo, se eu somar esses dois ângulos aqui, o interno com o externo, vai me dar 180 graus, tá? A mesma coisa pro lado de cá, ó. Se eu prolongar este lado aqui, tá? E encontrar este ângulo em vermelho aqui, ele é um outro ângulo externo. Novamente, eu somando os dois ângulos aqui, o externo mais o interno, eu vou ter 180 graus, tá? Então, tá aí. Todos os em azul é um ângulo interno do meu triângulo e todos os em vermelho é um ângulo externo do meu triângulo, tá bom? Bom, vamos ver o que acontece agora. Em qualquer triângulo, tá? Isso é importante. Para qualquer triângulo, os ângulos internos somam 180 graus, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo. Se eu pegar esse ângulo aqui interno, somar com esse ângulo interno aqui e somar com esse ângulo interno aqui, essa soma vai me dar exatamente 180 graus para qualquer triângulo, tá? Agora, a partir disso, tá? Nós vamos tentar descobrir quanto medem os ângulos internos dos outros polígonos, tá? Então, vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. Suponha que eu tenha... Vamos preencher essa tabelinha, tá? Eu vou ver o que acontece pro triângulo, quadrilátero, o pentágono e o hexágono. Quantidade de lados, que eu vou chamar de N. O triângulo eu tenho 3 lados, certo? O quadrilátero eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. O pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados. O hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? Cada um desses polígonos eu posso dividir em triângulos. Então, o triângulo eu formo apenas um triângulo, né? Já tá escrito aqui. No triângulo, dentro dele eu tenho apenas um triângulo. No quadrilátero, ó, quando eu tracei essa reta aqui no meio, eu dividi ele em 2 triângulos, tá vendo?
No pentágono, eu consigo dividir ele em 3 triângulos, ó. Eu traço uma reta aqui e traço uma reta aqui. Eu divido ele em 1, 2, 3 triângulos, tá? O hexágono, ó, eu vou traçar uma aqui e uma aqui. Eu vou formar um aqui, 2, 3, 4. Eu vou formar 4 triângulos dentro dele. Percebam que eu formei n-2 triângulos. O que é isso, n-2? A gente não falou que n era o número de lados? Então, ó, no triângulo, o que é n-2? 3 menos 2 vai dar 1. Eu não tinha 3 lados? 3 menos 2 eu vou ter um triângulo. No quadrilátero, o n não era 4? 4 menos 2 vai dar 2. No pentágono, o n não era 5? 5 menos 2 vai dar 3. No hexágono, o n era 6. 6 menos 2 vai dar 4. Tá? Isso que significa n-2. É o número de lados que eu tinha nessa coluna, menos 2. Tá? Bom, o que é a soma dos ângulos internos? No triângulo mesmo, a gente viu aqui em cima, ó, que a soma dos ângulos internos é 180. Isso significa que eu tenho 1, que é o n-2, ó, 1 vezes o 180, que vai me dar o próprio 180, tá? No quadrilátero, eu vou ter 2 vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360, que é 2 vezes o 180. Ou seja, é esse cara aqui vezes o 180. No pentágono, eu vou ter 3 vezes 180, que vai me dar 540. Ó, ou seja, é esse cara aqui de novo, vezes 180. No hexágono, vai ser 4 vezes 180. 720, que vai ser esse cara aqui. Por quê? Porque eu tenho 4, ó, aqui eu tenho um triângulo, então é só 180. Aqui no quadrilátero eu tenho 2 triângulos, então eu tenho 180 desse cara mais 180 desse cara. Então, eu tenho 2 vezes 180, que vai me dar os 360. Nesse pentágono, eu tenho 3 triângulos. Então, eu tenho 180 desse, 180 desse e 180 desse. Então, eu tenho 3 vezes o 180, que vai me dar 540. No hexágono, eu tenho 4 triângulos. Então, eu tenho 180 aqui, 180 aqui, 180 aqui e 180 aqui. Então, eu tenho 4 vezes 180, que vai me dar os 720, tá? Então, se a gente pensar, para qualquer polígono, generalizando, a soma dos ângulos internos vão ser quem? Esse cara aqui, ó, vocês perceberam que n-1 é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. n-2 vezes 180, que é o que eu tô fazendo aqui, ó, né? n-2 vezes 180. Então, para qualquer polígono vale essa fórmula aqui, n-2 vezes 180, tá? Dando sequência aí, então é o que eu falo, ó. A soma dos ângulos internos, que eu chamei de SI, né? Soma dos internos de qualquer polígono pode ser encontrada por meio da equação, onde n é a quantidade de lados, né? A gente já falou que n são os lados.
SI igual a N menos 2 vezes 180. E os ângulos externos, que a gente chamou de SE? Ela é sempre 360 para qualquer polígono, tá? Sempre vai dar 360 graus. Isso é independente do número de lados do polígono. Sempre igual a 360, certo? Agora, existe um caso para polígonos regulares, tá? O que são polígonos regulares? São aqueles que possuem lados com mesma medida, ângulos internos com mesma medida e ângulos externos com mesma medida. É tudo igual. Então, são chamados regulares porque para eles é tudo igualzinho. Os lados todos têm a mesma medida, os ângulos internos todos têm a mesma medida e os ângulos externos também têm todos a mesma medida, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de um triângulo regular. O triângulo regular, ele é chamado de triângulo equilátero. Equi de igual, tá? Então, eu dei o exemplo do triângulo, mas poderia ser com qualquer outro polígono que fosse regular, tá? Esse é um triângulo equilátero, é um triângulo regular, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, um ângulo interno, desculpa, outro ângulo interno e outro ângulo interno. Suponha que eu queira saber quanto que eles medem, tá? Como que eu vou fazer essa conta? Se eles são todos iguais e eu tenho 3 lados, eu simplesmente vou pegar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é quanto? Ah, professora, nós vimos lá em cima que é 180 graus. Beleza. Se os 3 são iguais, eu vou dividir por 3. Então, tem todos a mesma medida. 180 dividido por 3, se a gente fizer essa conta, vai dar exatamente 60 graus. Então, eu sei que cada um deles vai medir exatamente 60 graus. Ah, professora, e o externo? Ah, eu tenho um externo aqui. Eu tenho um externo aqui. E eu tenho um externo aqui. Quanto que eles medem? Do mesmo jeitinho, todos eles vão ser iguais? Vão ser iguais. Então, eu vou pegar a soma dos externos, que é sempre quem? 360 para qualquer polígono, e vou dividir por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 ângulos externos aí. 360 dividido por 3, se eu fizer essa conta, eu vou ter 120. Então, quer dizer que cada ângulo externo aqui do meu triângulo vai medir 120 graus, tá? E aí, como eu falei lá no comecinho da aula, ó, vocês vão ver que se eu somar tudo dá 180. 60 mais 120, 180. A mesma coisa aqui. 60 mais 120, 180. A mesma coisa aqui. 60 mais 120, 180. Sempre assim. O interno mais o externo, 180. Tá bom? Bom, vamos ver os outros polígonos regulares. O que vai acontecer com eles? Suponha que eu tenha aqui, então, o triângulo equilátero, que a gente já viu que tem 3 lados, né? Qualquer triângulo tem 3 lados. A soma dos ângulos internos, 180 graus, que a gente já viu também. O ângulo interno, a gente já fez essa conta, né? A soma, que é 180 dividido por 3, que vai dar 60 cada um. Fizemos essa conta no slide anterior. O ângulo externo, a soma do externo, que é 360, dividido por 3 também, cada um vai medir 120. Fizemos essa conta no exterior também. Vamos ver o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é um quadrilátero. O que é o quadrilátero? É um polígono de 4 lados regular, tá? Ele é chamado de quadrado. Ele tem
4 lados, e a gente já viu que o polígono de 4 lados, a soma dos ângulos internos dá 360. Então, cada ângulo interno vai medir quanto? A soma, que é 360, dividido por n, que agora é 4. Então, se a gente fizer 360 dividido por 4, isso vai dar 90 graus, certo? O ângulo externo. Lembra que o ângulo externo, para qualquer polígono, a soma é 360. Se eu dividir por 4 também, que agora eu tenho 4 lados, isso também dá 90. Olha que legal. No quadrado, o ângulo interno e o ângulo externo também vai dar 90 graus. Os dois são iguais, ó. Tá vendo? O interno é 90, o externo é 90. Tá bom? O pentágono regular. O pentágono tem 5 lados e a gente viu lá em cima que a soma é 540. Então, quem é o ângulo interno? A soma interna é 540, eu vou dividir por 5. Se a gente fizer essa conta aí, ó, olharmos o 540 e dividirmos por 5, a gente vai ver que esse ângulo interno, ele mede 108, tá? Então, tá aqui o meu pentágono, a soma é 540, né? E um dos ângulos internos, 108. Se um vai ser 108, como ele é regular, todos os outros vai ser também. O ângulo externo, a soma é sempre 360 para o externo. E aí, eu vou dividir por 5, porque eu tenho 5 lados. 360 dividido por 5, isso vai me dar 72. Então, aqui, 72 para o pentágono, o ângulo externo do pentágono. Hexágono regular. Hexágono é aquela figura que tem 6 lados. A gente já viu que a soma dos ângulos internos é 720. Então, vamos lá. 720, que é a soma dos externos, dividido por 6 lados. Vamos fazer essa divisão. 720 dividido por 6, essa divisão vai dar 120, certo? Então, cada ângulo interno do hexágono regular, 120. Ângulo externo, para qualquer polígono, a soma 360. Dividido por 6, 360 dividido por 6, isso vai dar 60 graus, tá? Então, para qualquer hexágono regular, o ângulo externo mede 60 graus, certo? Então, essa era a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.